Então vamos lá, né? Nossa live de hoje sobre os meus 5 sucos detox favoritos. A gente vai falar um pouquinho também sobre Solid Food Vacation. Acabou que não sei o que rolou aí. Eu comecei a live, deu alguma bugada e fechou sozinho. Então, voltando pra cá, gratidão aí, gente, pela paciência. E vamos nessa, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema maravilhoso, eu adoro, né? Que eu curto bastante. E antes de entrar nesse tema, eu vou aproveitar que tem muitas pessoas novas aqui na página nos últimos tempos, então eu vou me apresentar, né? Meu nome é Elisa Lamego. Muitos me conhecem como Eli. Eu sou naturopata, né? Formada numa faculdade inglesa e estou fazendo pós-graduação aqui no Brasil. E a partir do ano que vem vou iniciar o meu PhD também em naturopatia, tá? Naturopatia clínica. E o meu grande foco, né, como profissional nessa área, tem sido justamente o processo de Solid Food Vacation. Além do jejum, além também das depurações, da alimentação cruda e vegana, majoritariamente frugívora, eu acredito que o meu maior enfoque como profissional tem sido nesse protocolo de Solid Food Vacation, focando na limpeza intestinal, né? Trabalho também com outras frentes, mas essa atualmente é a minha frente mais ativa e inclusive a vivência Inspirare, que é a vivência que traz esse protocolo de Solid Food Vacation aberto a todos, né? E inclusive como uma vivência em formato grupal. Ela está atualmente na sua melhor versão, né, digamos assim, já passaram mais de 500 pessoas pela Vivência Inspirare e atualmente a Vivência conta com uma equipe incrível, né, uma equipe muito maravilhosa. Para quem tiver curiosidade para saber um pouquinho mais, conhecer essa equipe, dê uma olhada aí na minha página, que aconteceram algumas lives aí recentemente e que conta com a presença dessas pessoas maravilhosas. E a gente está para começar uma Inspirare. Amanhã vai ser o primeiro encontro. Mangá. Oh, meu Deus, tá vendo, né? Enfim, amanhã vai ser o primeiro encontro. E é o encontro de roda de expectativas. A vivência mesmo só começa no dia 2 de outubro. E amanhã é mais pra gente se conhecer, pra gente trocar um pouquinho, pra gente ver os participantes nos verem, né? Ter esse momento de achego, né? Sem a gente estar falando diretamente sobre o protocolo e antes da gente começar a vivência de fato. Então, para quem tem interesse, para quem quer limpar o intestino de verdade, para quem quer trabalhar com essa equipe maravilhosa, para quem quer ter as várias, né, os vários benefícios da vivência Inspirare, porque não só acompanhamento multidisciplinar e um ensinamento desse protocolo maravilhoso, mas também descontos com esses grandes profissionais aí para vocês trabalharem com eles no individual, né? E também ofertas para vocês participarem de outras vivências 0800, tá? Então, para quem se inscreve nessa vivência Inspirare de outubro, participa 0800 divulgando nos stories da vivência nua e crua de novembro, né? Então, só tô fazendo um merchanzinho aqui, né? Claro. Mas realmente participar da Inspirare vai muito além de só fazer suco e de estar em grupo, né? Vocês vão poder ter acesso a esses profissionais maravilhosos, vão ter desconto com esses profissionais maravilhosos da equipe também. E, inclusive, para quem estiver disposto a divulgar a vivência todos os dias nos stories, vai ganhar a inscrição da vivência nua e crua de novembro. Então, vamos lá. Hoje eu vim aqui não para ficar fazendo merchan, mas, na verdade, para fazer uma divulgação sobre sucos, né? Que acaba que eu falo tanto sobre o protocolo, a gente trouxe aí várias lives incríveis nesses últimos tempos com a equipe, mas a gente não falou tanto sobre receitas. E como a gente está começando, eu acho que inclusive essa live vai ser muito boa para os participantes que já estão inscritos nessa vivência de outubro agora, de 2024, mas para participantes futuros também, de próximas Inspirare, e pessoas que inclusive têm interesse de fazer um protocolo de Solid Food Vacation, mas que não podem arcar, ou que não querem participar da vivência em grupo, né, por algum motivo. Então fica aí algumas dicas, tá?
Antes de mais nada, gente, eu queria trazer algumas reflexões que eu deixei aqui anotadas e que eu acho que fazem parte também desse mundo, né? O mundo da desintoxicação. Então, antes da gente entrar nas combinações propriamente ditas, né, que estão aqui anotadinhas, inclusive algumas talvez vocês nem esperem ou não tenham nem ideia de quais seriam essas combinações. Tem algumas que são fáceis, que talvez vocês até imaginem, e tem outras que são aí talvez receitas não muito usuais. Mas, antes de mais nada, eu queria entrar num campo da gente falar sobre o quanto a gente se desintoxicar, o quanto a gente se abrir para um protocolo tão sutil como é um protocolo de solidification, que só entra água estruturada, é uma porta para desenvolvimento emocional, para desenvolvimento mental e também para desenvolvimento espiritual. Muitas pessoas podem não enxergar assim no primeiro momento ou na primeira instância, mas quando a gente começa a limpar o nosso intestino, esvaziar o nosso intestino de verdade, a gente abre espaço para uma conexão espiritual muito maior. E para também uma clareza mental muito maior, né? E nesse dia a dia que a gente tem hoje em dia, muito corrido, muito trabalho, né? E muito estresse, às vezes de família, talvez estresse também de relacionamentos, com amigos. Quando a gente está mais limpo, a gente consegue ter mais calma, a gente consegue ter mais equanimidade, a gente consegue estar verdadeiramente equilibrado. Então, a partir do momento em que a gente tá com o intestino mais limpo, e eu não tô brincando aqui, tá, gente? Para quem já vivenciou esse processo, pode até escrever comentários aqui embaixo, eu agradeço, é super legal da gente trocar. Mas quando a gente entra no processo de limpeza e a gente deixa alguns dias passarem, o iniciozinho, e a gente começa a verdadeiramente sentir o corpo mais limpo, a gente sente mais amor pela vida, mais amor pelas pessoas, a gente se conecta mais com a nossa essência verdadeira, né? E a gente entra numa frequência vibracional que condiz com o estar vivo, que condiz com a gente se conectar com o todo e lembrar que o todo também é uno, né? Então, sem me alongar muito mais nessa reflexão, e claro que se alguém quiser depois a gente pode se estender um pouquinho mais nessa conversa, quando a gente se entrega verdadeiramente para um processo de depuração, e não é um processo de depuração 2, 3 dias de uma alimentação mais leve, não. O processo de depuração exige mais tempo, lembrando que muitas vezes a gente se intoxica por anos. Não vão ser 3 dias, 7 dias que vão resolver. Então, inclusive, a própria vivência espirária, ela vem como uma forma de ensinar e, para quem quiser, uma forma até de se alongar no processo, porque há uma abertura para a gente fazer um processo mais prolongado, que inclusive é a parte 2 da Espirária, que é a profunda Espirária, e que torna esse protocolo de depuração com mais de 30 dias, inclusive, de acompanhamento. E aí, quando a gente se entrega para um processo como esse, e aí, independentemente de ser Espirária ou de vocês fazerem isso em casa, de vocês fazerem isso, né, sozinhos, a gente consegue ter um vislumbre das 1000 possibilidades que existem em outros âmbitos, não só no âmbito processo de depuração, tá? Mas enfim, foi só um preâmbulo meio filosófico. A minha intenção é que a gente fale mais dos sucos agora, tá? Eu vou entrar nos sucos e eu quero deixar aqui aberto para as dúvidas. Então, quem que tiver dúvidas, quem quiser conversar sobre o processo de solidification, manda aqui embaixo, né? Seja nos comentários, seja no balãozinho de perguntas. Claro que no balãozinho é muito mais fácil para mim, então eu agradeço se puder ser ali. E eu já vou chegar lá. Mas vou listar para vocês os meus 5 sucos, então, né? Pra gente ir direto ao ponto. Lembrando que todo protocolo de solidification que se preze para eliminação de placa mucoide, para verdadeira limpeza intestinal, né? Vai entrar com outras ferramentas que não são só os sucos, mas o ideal é que tenha muitas frutas adstringentes, ou seja, frutas que auxiliam na limpeza intestinal de verdade. Frutas doces como a manga, como o mamão, como a banana, não entram em protocolo de solidification, tá, gente? Lembrando isso.
Claro, vocês podem fazer vitaminas no dia a dia de vocês à vontade. Mas se vocês estão querendo limpar o intestino e fazer um protocolo de solidification, não entra fruta doce e não entra fruta gordurosa. Ou seja, não entra açaí, não entra tucumã, não entra durian, não entra abacate, não entra nenhuma fruta desidratada, não entra nenhuma das outras frutas que eu mencionei antes, nem caqui, nada disso. São frutas adstringentes e também podem entrar verdes, né? Lembrando que os sucos mais adstringentes não vão levar nada de folha, tá? E aí, enfim, vou listar. Não coloquei muito numa ordem de preferência, mas mais ou menos. O primeiro realmente é o meu favorito. Tomate, salsão e alho. Muito cuidado com a dosagem. Alho, gente, quando eu faço, por exemplo, 1 quilo de tomate para o suco, talvez uns 3... como é que fala aquilo? Não é o salsão inteiro, mas uns 3 cabinhos do salsão, daquele grossão inteiros, e um dente de alho. Fica super gostoso. E lembrando que também no solidification a gente sempre coa o suco. Então, quando vocês fizerem esse suco, se vocês não tiverem uma slow juicer em casa, vocês vão precisar coar, tá? Então, pois é, isso aí. Gratidão, Flor. 3 hastes. Não sei por que não me veio essa palavra na cabeça. Então, 3 hastes de salsão. Se bem que não sou esquisito, né? 3 hastes. Mas, enfim. 3 caules. Então, essa combinação é uma das minhas combinações favoritas, porque eu gosto muito de suco salgado. E, ao mesmo tempo que esse suco é salgado, ele é levemente adstringente por conta do tomate. E ele traz muitos sais minerais por conta do próprio salsão e também do tomate, né? E o alho, ele tem a sua característica bactericida, fungicida. Então, é super interessante até para quem tem alguma questão de fúngica, né? Que gostaria de trabalhar, ou algum excesso, né, bacteriano, proliferação bacteriana no intestino que não tá muito afim. Então, essa combinação é super legal. Opa, que delícia, um monte de gente entrando. Boa noite, galera. Gratidão aí pela presença. Bom, então esse é o primeiro suco que eu mais gosto, tá? E quando a gente dá seguimento, lembrando das regrinhas que eu já falei de adstringência, uva escura de preferência é uma fruta muito adstringente, se não uma das mais adstringentes. E eu gosto muito de combinar uva com várias coisas, mas uma das combinações que eu mais gosto é abacaxi. Então, uva com abacaxi é, sensacional. Claro, pode ser a uva verde com abacaxi? Pode. Mas a uva mais desintoxicante sempre vai ser a uva mais escura, porque ela vai ter mais antioxidantes, tá? Então, essa é uma outra combinação que eu gosto bastante. É super adstringente. Se vocês quiserem turbinar na adstringência, vocês podem agregar gengibre e limão também nessa receita, tá? Ou podem até fazer só a uva com gengibre e limão, que é o protocolo mais depurativo que existe, uva, gengibre e limão. É tido pelos naturopatas americanos como um protocolo para eliminação de estágios iniciais de câncer, quando feito a médio e longo prazo, tá? Então, eu conheço casos de pessoas que ficaram à base de uva, gengibre e limão por 6 meses, estavam com princípio de câncer e erradicaram, sendo exclusivamente a alimentação da pessoa uva, gengibre e limão por 6 meses. Legal, né? Então, é bem adstringente mesmo. Mas, bom, a minha combinação que eu falei é uva com abacaxi. Gosto muito. Próxima combinação que eu adoro, e eu sempre prezo, gente, por fazer no máximo 3 a 4 ingredientes por suco. Às vezes é claro que eu exagero, às vezes é claro que eu gosto de fazer uma coisa bem diferente, mas eu prezo por fazer uma combinação mais simples. O ideal também é a gente buscar fazer monossuco, ou seja, suco de uma única fruta. Mas a gente também pode combinar, e aqui a minha intenção é trazer minha lista de favoritos. Então, a próxima é maracujá com maçã verde. Gosto muito dessa combinação, é docinho, mas ao mesmo tempo é adstringente, é mais puxado para o ácido. Se a gente coloca mais maracujá, fica mais ácido. Se a gente coloca mais maçã verde, fica um pouco menos ácido. Lembrando que a própria maçã verde já é bem adstringente, né? Então, aí tá aí uma combinação legal para vocês testarem. Próxima combinação é uma combinação que, assim, me lembra um pouco um chá, mas vai ser levemente doce se vocês derem sorte de pegar uma água de coco doce, né? A combinação é água de coco, capim-limão
e limão. Por que do limão aí? Vocês podem até fazer só água de coco com capim-limão, tá? Bater ou processar, né? Passar na slow juicer aí o capim-limão e depois tomar com água de coco, né? Se vocês quiserem. O limão, ele entra pela adstringência, porque ele que vai tornar esse suco, que na verdade nem sei se poderia chamar de suco, né? Mas esse suco de água de coco com capim-limão, ele que torna mais adstringente. E aí eu gosto muito mais de limão siciliano ou do galego, né? Que muitas pessoas chamam de limão capeta ou limão rosa, né? Ele é muito bom e costuma ser quase sempre orgânico. Eu nunca vi limão galego para vender que não fosse orgânico, mas aí vocês depois me corrijam. Essa combinação eu gosto muito. A última combinação que eu vou trazer aqui para vocês, e aí a gente abre para perguntas, para sugestões de vocês, quem quiser partilhar também as suas receitas favoritas para um processo de Solid Vacation, fica à vontade. A minha última é a abóbora, sim, abóbora, tomate e alho poró. Lembrando que a abóbora ela não é muito adstringente, tá? Na verdade, ela é nada adstringente. Só que essa combinação me lembra uma sopinha. E aí, às vezes, em protocolos longos de Solid Vacation, cai super bem, né? Pra quem tiver a fim de fazer 30, 40, 60, 90, 120 dias, fazer certas combinações que lembram um pouco uma coisa diferente de um suco, pode ser super palatável. E aí vocês podem brincar, vocês podem até ao invés de fazer abóbora com tomate e alho poró, vocês podem fazer talvez abóbora, beterraba e alho poró, por exemplo, também fica super legal e a cor fica linda, né? Esse tipo de combinação, inclusive, dá para colocar, por exemplo, num bule de vidro e amornar com a mão, misturando, sem deixar ficar numa temperatura muito alta, para ainda ser considerado vivo aquele suco. Vocês vão amornar misturando sempre com a mão, sem tirar a mão. E quando vocês sentirem que a temperatura talvez esteja ficando um pouquinho alta, vocês desligam. Então fica levemente morninho, né? Então dá pra brincar assim. E uma dica que eu gosto de dar para as pessoas é: tá quente, tá fazendo um protocolo de sucos coados, Solid Vacation para liberação de placa mucoide, não precisa ser sempre tomar o suco. Vocês podem fazer sacolé, né? Congelar o suco de vocês. Eu falo sacolé, mas algumas pessoas chamam de chup-chup, outras de geladinho. Enfim, né? Vocês vão saber do que eu tô falando. O gelinho. Sem agregar açúcar, sem nada. Super ao natural. Ou vocês podem até fazer picolé. Comprar forminha de picolé. Prepara o suco que vocês tomariam e coloca nas forminhas. E depois vocês podem chupar um picolé que ainda tá fazendo parte do processo de vocês. Então tem muita coisa que a gente pode abrir nesse campo, né? Pra falar. Tem muitas possibilidades de combinações, acho que eu trouxe aqui são só algumas. Na Vivência Inspirar eu compartilho outras ideias, né? Tem um PDF, tem vários PDFs na verdade, são pelo menos aí 3 e-books, e um dos e-books eu dou acho que 40 combinações ou 30 combinações que vocês podem testar, e claro que vocês podem inventar, né? Vou dar exemplo de frutas que entram e que às vezes são frutas da época. Por exemplo, agora tá na época de nectarina, de pêssego. Também entram no protocolo, dá pra brincar, dá pra colocar eles no suco. Então tem muita coisa que a gente pode agregar. Ameixa, por exemplo, a semiácida, morango, mirtilo, amora, que tá na época agora também. Eu catei um monte hoje aqui no jardim. São frutas que são adstringentes. Jabuticaba, dá pra fazer suco também. Todo cuidado com a semente, né? Então dá pra gente justamente brincar mais com esse protocolo, abrir mais leques, abrir mais possibilidades, né? E eu sinto que, assim, como um protocolo que é um protocolo que tem a capacidade de ser hiper adstringente, hiper desintoxicante, se a gente torna isso mais divertido, fica mais gostoso, né? Então, chamar outras pessoas para fazer com a gente, ou participar de uma vivência, né? Ou até fazer no privado, mas quem sabe fazer um acompanhamento duplo, você e o seu parceiro, ou você e a sua parceira. Tem muitas possibilidades de a gente tornar esse protocolo mais divertido, menos desafiador, e entram também outras ferramentas, né? Para quem quiser brincar do tipo, vou agregar a ozonoterapia, né? Vou talvez fazer uma acupuntura, vou fazer uma massagem, uma drenagem linfática. Isso tudo auxilia muito, tá, gente? E para quem quiser, entra com o auxílio de algum terapeuta, um naturopata. Claro, tô aí para isso também.
mas para fazer outras análises, para fazer uma anamnese, para compreender talvez como é o teu quadro, se poderia entrar com outras ervas, porque inclusive certos chás podem entrar nessa brincadeira também, né? Então, assim, há muitas ervas que podem auxiliar a triplicar o poder da desintoxicação, né? Que podem auxiliar na depuração renal, não só intestinal, mas renal. Tem várias ervas que podem auxiliar para quem tem talvez fragilidades hepáticas. Então, são protocolos que dá para a gente abordar. Claro, cada um pode fazer da sua melhor maneira, pode inclusive fazer sozinho, sem acompanhamento, super possível. Mas se vocês querem ir profundo, às vezes ter um acompanhamento, ou alguma consulta, ou fazer em grupo, leva a gente mais longe também, né? Vocês vão se conhecer, tem gente que prefere fazer sozinho. Mas era isso que eu queria trazer hoje. Perdão pela minha voz. Eu tô meio com a boca seca já, né? Num processo aí de... Vou fazer 2 dias de jejum a seco de novo e já vim de outro jejum e tá bem quente. Então minha boca fica meio esquisita. Mas vamos lá. Ana Lúcia perguntou se melancia e melão pode. Claro, com certeza. Podem sim. Né? Eu tenho até outras lives que eu falo sobre o que pode e o que não pode aí. Lives antigas no meu YouTube, para quem tiver interesse depois dá uma olhada lá. Podem sim, no protocolo de Solid Food Vacation podem, tá? Não pode combinar com outras coisas, a não ser melancia com melão. Idealmente, eu acho que melancia e melão combinam juntos ou ficam sozinhos. Tem pessoas que gostam de colocar melancia com limão ou com maracujá. Não é que não possa, tá? Mas assim, idealmente a gente preza pela combinação correta. Melancia é uma fruta monofágica, assim como o melão. Então, só combinam melhor entre si. Com outras frutas, não necessariamente digerem bem. Tem linhas que acreditam que a partir do momento que a gente coa, né, o suco, não tem mais importância quais são as frutas que você mistura. Eu não consigo enxergar como isso faz sentido, porque a gente sabe que frutas diferentes requerem pHs para digestão diferentes. Então, eu acho que não sei se é muito bem por aí, tá? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no YouTube. Está... Vamos... Não entendi, Flor, Jade. Você mandou no YouTube, estávamos... Não sei se é isso. A frase ficou pela metade. Mas espero que vocês tenham curtido. É o mesmo nome, tá? Então, Elisa.naturopata, é o meu canal. Então, para quem quiser olhar lá no YouTube, inclusive todas essas lives que eu faço aqui, eu jogo para lá no dia seguinte. Então, para quem começa a assistir aqui, não consegue ver tudo, depois quer pegar desde o início, no YouTube é mais fácil, né? Então, eu jogo para lá, tá bom? Então, vocês podem ficar à vontade para ver. Inclusive, as últimas lives estão todas por lá. Que mais? Mais alguém tem perguntas? Bom, enquanto eu aguardo para ver se sobe alguma pergunta aí, eu queria relembrar que ainda está em aberto, né, para quem quiser participar da Inspirare desse mês de outubro, tá? E para quem sentir que não é a hora, para quem pensar que vai vir depois, a próxima Inspirare vai ser em janeiro, tá bom? Virtualmente. E ano que vem eu tô já começando a vislumbrar a possibilidade de fazer Inspirare presencial na Bahia. Sim. Inspirare presencial na Bahia. Então, com muita água de coco, com muitas frutas, todo mundo colocando a mão na massa para fazer o próprio suco. Então, vai ser uma vivência aí bem interessante. Felipe falou aqui, perguntando: o protocolo tem casos do depoimento de remissão de doenças autoimunes, como dermatite? Então, sim. Esse protocolo, inclusive, para as pessoas que querem rever a sua possibilidade de reaver a saúde, tem muitos depoimentos a favor, tá? Tem, inclusive, pessoa, não foi acompanhamento meu, mas eu conheço desse caso, que tinha esclerose múltipla e fez 365 dias e reverteu. Incrível, né? E assim como também pessoas com, por exemplo, psoríase, com lúpus, que já fizeram protocolos para a eliminação desses quadros, né? Assim como também muitas pessoas que consideram que certos tipos, né, a própria diabetes tipo 2, tem pessoas que acreditam que é
autoimune também, né? E é, sim, possível de reverter. Eu já auxiliei na reversão de casos, inclusive, de cirrose hepática, de obesidade, de questões de escuta, né? Pessoas que estavam perdendo escuta, perdendo visão, né? Já foram muitos casos até de anemia que foram revertidos. Então, é um protocolo de depuração muito completo. Porque quando a gente começa a limpar o intestino, aí é que os resultados vêm em todo sentido, né? Por mais que, por exemplo, a pessoa fale, mas só o suco não vai resolver tudo. O suco não é uma panaceia. Ele não vai resolver, talvez, sozinho, casos crônicos muito profundos. Mas auxiliando com suplementos, auxiliando com uma reversão e uma mudança alimentar pré e pós, né? Porque às vezes a gente faz o protocolo dos sucos e atinge resultados incríveis, mas aí no pós volta a comer tudo que comia antes. Então tem que ter todo esse cuidado de utilizar o protocolo pelo que ele é, um protocolo de limpeza, e a partir daí continuar adaptando a sua alimentação para a melhor alimentação possível para o ser humano, que sempre vai ser uma alimentação focada em frutas, sempre vai ser uma alimentação majoritariamente, se possível, 100% crua, né? Vegana, sem itens de origem animal, porque hoje em dia a gente sabe que itens de origem animal, pelo menos a maior parte do que é oferecido, tem muito agrotóxico, tem muito pesticida, né? Tem muito também de xenobióticos em geral ali nesses tidos como alimentos. E aí para quem, óbvio, não, Eli, eu tenho a minha galinha, eu tiro o meu leite em casa. Legal, mas ótimo, muito melhor, né? Mas lembrando que todo item de origem animal, item alimentício de origem animal, é inflamatório, é pró-inflamatório. Então a gente tem que ter todo um cuidado para equilibrar todo o resto da nossa vida em torno, né, disso. Porque a gente já vive uma vida muito intoxicante hoje em dia, né? Então eu acredito que protocolos como esse auxiliam a equalizar, a equilibrar todo o resto. Fazer uma vez por ano, quem sabe, um mês de sucos, ou 15 dias de sucos, ou 2 vezes, ou 3. Tem pessoas que participam as 4 Spirari, né? Então, 4 Spirari de 15 dias por ano, olha só quanta depuração, né? Então, que mais aqui? Deixa eu ver se subir mais alguma coisa. Inclusive, lembrei aqui de um caso. Já aconteceram muitos casos de casais que não conseguiam engravidar e que estavam querendo engravidar e fizeram protocolos com Solid Vacation, se depuraram por mais de um mês. Eu não me lembro se foram 60 dias esse caso que está me vindo na cabeça agora, mas que logo depois conseguiram engravidar, por exemplo. E isso é uma questão, muitas vezes, até de ajustes endócrinos que o próprio processo, o próprio protocolo de desintoxicação permite. É óbvio que a gente pode auxiliar e aliar o trabalho com outros profissionais, né? Como, por exemplo, um nutricionista, ou como também, por exemplo, um psicólogo, para tornar o processo profundo, mais profundo ainda, né? E é por isso que na Vivência Spirari a gente tem tudo isso. A gente tem o William, né? O Will, meu parceiro, como nutricionista. A gente tem a Bruna como psicóloga e terapeuta. A gente tem também a Jana como aromaterapeuta. A gente tem a Claudinha como terapeuta de EFT. E atualmente também entrando aí para a equipe, a gente tem a Amanda como professora de yoga. Então, é um protocolo super completo, né? Que oferece a assessoria de todas essas pessoas, se vocês sentirem de participar da Spirari, no caso, né? Mas um protocolo de suco, gente, é um baita início para qualquer depuração. Se vocês querem fazer uma depuração mais profunda, se vocês querem alcançar uma limpeza mais profunda, sempre precisa começar pela limpeza intestinal. E o Solid Vacation é a melhor maneira de se limpar o intestino, tá? E a partir daí poder fazer outros protocolos. Eu nunca indico fazer, por exemplo, uma limpeza de fígado antes de limpar o intestino. Nunca indico também uma desparasitação antes de a gente limpar o intestino. Então tem muitas coisas aí que são interessantes de se fazer, tá? Para quem tá entrando agora, galera, gratidão pela presença. Eu já mencionei meus sucos favoritos. E a gente estava aqui trocando um pouquinho, subiram algumas dúvidas. Se alguém mais tiver alguma dúvida, fica à vontade. Se não, a gente fica por aqui, faz essa live super VaptVupt de meia hora. Super legal, adoro live assim, direto ao ponto, né? E ficam as dicas para quem quiser depois testar essas receitas. E quem quiser também partilhar
receitas ou combinações, fica super à vontade para mandar depois na combinação, né, lá nos comentários, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, para outras pessoas verem quais são as combinações que vocês gostam, que vocês curtem, né? Eu acho que assim, é por aí que a gente começa. Felipe falando que meu plano é viver crudívoro após o protocolo. Muito bom. Realmente, assim, é um protocolo que, inclusive, muitos que estão nessa alimentação crua acreditam que é o melhor protocolo para fazer a manutenção, para a gente não ter desejo de sair do cru, né? Para quem quer transicionar 100%, né, se sentir firmado no cru, é um protocolo bem interessante, porque, inclusive, a gente renova a nossa microbiota, né? E aí, dessa maneira, a gente vai ter bactérias que justamente querem cru, né? Então é por aí. Ai, ai. Mas é isso, amados. Gratidão aí a vocês. Espero vê-los em próximas vivências, nessa de outubro, ou em vivências de 2025, ou nos anos que por aí vem. E fica o convite. Já anotem aí na agenda que muito provavelmente a Inspirare, que vai acontecer presencialmente na Bahia, deve ser talvez em março, abril, possivelmente na zona de Itacaré. Então já fica aí anotado na cabeça, na agenda. E até breve. Uma boa noite para vocês, bom descanso. Gratidão. Vai ficar salva e vai para o YouTube amanhã.